Você já imaginou nascer com uma sentença de morte antes mesmo de abrir os olhos? No Egito Antigo, um rei decretou que todos os bebês hebreus do sexo masculino deveriam morrer, sem julgamento, sem piedade. Mas um deles sobreviveu e esse bebê cresceria para destruir o orgulho do homem mais poderoso da terra. O mais perturbador, o próprio faraó ajudou a criar o homem que um dia pisaria diante dele, exigindo liberdade. Séculos haviam passado desde os dias de José. O Egito prosperava, mas havia um problema. Os hebreus estavam crescendo rápido demais. O novo faraó não via aquelas famílias como pessoas. Via como ameaça. Então ele transformou um povo inteiro em escravos. Homens morriam construindo cidades. Mulheres choravam filhos perdidos. E o medo se espalhava como fumaça. Mas nem isso parecia suficiente. Então veio a ordem mais cruel. Todo menino hebreu recém-nascido deveria ser lançado ao rio Nilo, o rio que sustentava a vida. Agora carregaria cadáveres. Entre milhares de mães aterrorizadas, uma tomou uma decisão impossível. Ela esconderia seu filho. Durante 3 meses, aquele bebê chorou escondido entre sombras. Mas chega um momento em que o silêncio se torna impossível. Então ela fez algo desesperado, colocou o próprio filho dentro de um cesto e o abandonou no rio. Ela não sabia que o destino daquele bebê acabaria abalando nações. O cesto foi encontrado pela filha do faraó. Ela ouviu o choro. E naquele instante, algo mudou. Ela decidiu salvar a criança condenada pelo próprio pai. O bebê recebeu um nome: Moisés. Retirado das águas. Moisés cresceu como príncipe, vestia seda, andava por corredores dourados, aprendeu a língua dos reis. Mas existia um conflito impossível dentro dele, porque, apesar do luxo, ele era hebreu. Um dia, ele viu um egípcio espancando brutalmente um hebreu. E alguma coisa explodiu dentro dele: raiva, ódio, justiça. Talvez tudo ao mesmo tempo. Então Moisés matou o egípcio e enterrou o corpo na areia. Mas segredos não ficam enterrados por muito tempo. No dia seguinte, Moisés percebeu que todos sabiam, inclusive Faraó. E agora, o príncipe do Egito virou um homem caçado. Ele perdeu o palácio, perdeu o nome, perdeu tudo. Mas foi no deserto que algo muito mais assustador o encontrou. Anos se passaram, Moisés virou pastor. O homem criado entre reis agora guiava ovelhas no vazio do deserto, até que um dia ele viu fogo. Se você está acompanhando essa série de Êxodo e quer ler o texto com mais facilidade, eu recomendo bastante a Bíblia NVI Leitura Perfeita. A fonte é grande, clara e super confortável para ler. Vou deixar o link dela na descrição. Um arbusto queimava, mas não era destruído. As chamas continuavam vivas, sem consumir nada. Então uma voz falou: Moisés! Não era um sonho, não era loucura, era um chamado. A voz disse que ouviu o sofrimento dos hebreus. E então revelou algo impossível. Moisés voltaria ao Egito não como príncipe, mas como libertador. Só havia um problema: Moisés estava quebrado. Ele duvidava de si mesmo. E se ninguém acreditar em mim? E se eu falhar? Por que eu? Perguntas humanas, perguntas reais. Mas a resposta mudou tudo. Aquele que criou o mundo estaria com ele. O cajado virou serpente. A mão ficou doente e depois curada. Sinais impossíveis. Como se a realidade estivesse começando a se romper, mas o momento mais perturbador veio no final. Moisés teria que voltar e encarar o homem mais poderoso do planeta. O mesmo império que matou crianças. O mesmo trono que tentou destruí-lo. E dessa vez, o Egito inteiro iria tremer. Porque a guerra ainda nem começou. Se essa história te marcou de alguma forma, deixe um amém nos comentários. E se você quer acompanhar as próximas histórias da Bíblia, se inscreva no canal
Deixe seu like e ative o sininho. Se quiser acompanhar melhor o Êxodo, eu separei 3 coisas que uso bastante. A Bíblia NVI e leitura perfeita ótima para leitura fluida. A Bíblia de Estudo NVI Thomas Nelson com explicações ótimas sobre o contexto de Moisés. E essa caneta marcadora para você destacar os versículos importantes. Todos os links estão na descrição do vídeo. Comprando por lá você me ajuda a continuar trazendo mais histórias bíblicas. Muito obrigado!